Olá, queridos companheiros que estão conosco, nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Hoje nós iremos começar o nosso 11º encontro, Momento com Jesus. E para dar uma introdução, para começar o nosso encontro, nós vamos ler a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a qual os benfeitores amigos nos diz quem é o modelo mais perfeito nas questões morais e também intelectuais, vamos abranger mais, que nós devemos seguir como exemplo na nossa caminhada terrena. Então vamos ver o que Kardec pergunta para os espíritos. A pergunta 625, na parte 3ª do capítulo 1, da lei divina ou natural, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem: Jesus. Então Jesus é o nosso guia mais perfeito que esteve entre nós. Vamos ver um comentário de Kardec agora a esse respeito. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode apoiar-se na Terra. Então, Jesus é a perfeição moral que nós temos. Queridos companheiros, a perfeição, vamos lembrar disso. Então, perfeito. O que é perfeito não existe erros, certo? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem da lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis de regulagem, as leis que regulam as condições da vida na alma, com a que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então Kardec afirma que aquele princípio religioso que ensina através de Jesus, ele está corretíssimo. E aquele que desviou os ensinamentos do Mestre e levou para as paixões do homem, não está correto. Ele afirma que nós podemos observar as evidências nisso, quando os espíritos vêm nos falar sobre o plano espiritual, o que acontece conosco após a morte. E como nós devemos viver uma vida para que nós possamos evoluir, para que nós possamos atingir mundos superiores e continuar progredindo a nossa caminhada. Essa foi a base do nosso encontro de hoje, que está extremamente relacionado com a perfeição de Jesus e a religião que segue a doutrina de Jesus. Hoje teremos um santo desiludido como tema. E Jesus, ele explica para nós a importância do trabalho no bem e do trabalho em si, do não estacionamento e do equilíbrio como um todo. O equilíbrio no sentido de nós não querer demais uma coisa e que isso possa nos prejudicar e prejudicar alguém. É nesse sentido. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e mais perfeito homem que esteve na terra, e espírito de elevadíssima grandeza que nos governa, tem a nos dizer. O santo desiludido inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devotação, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Agora Jesus vai ampliar a voz.
Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Então, um venerando devoto, podemos dizer, alguém que representasse de uma maneira simbólica a divindade, saiu e foi para a floresta. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a referenciá-lo como intraduzível respeito. Então, as pessoas passavam por ele e davam alguma espécie de continência ou tinham um ato de respeito para com ele. Vamos seguindo. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com respeitável desculpas de conquistar o paraíso. Então, esse devoto, ele induzia todos a seguirem o que ele seguia e o modo de vida que ele seguia. Vamos ver o que vai acontecer. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede do lucro que lhe ferva nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esqueça a cobiça. Ele dizia assim. Vamos para o próximo. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparante. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um homem ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado cargo na administração pública, exclamava compungido. É um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bom propósito, reclamava-lhe a opinião quanto a uma festa de fraternidade em projeto. Objetivava, irritadiço. É uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar os ócios da solenidade e absoluta paralisia da alma. Então as pessoas, elas ficavam paralisadas, não sabiam mais o que fazer e não faziam nada depois do conselho deles. Agora vamos ver o que nós temos para o próximo parágrafo. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Olhem só o termo que o Mestre Jesus utilizou. A morte que tudo transforma, o tempo que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Prestem atenção, companheiros. Preguiçoso adorador. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, foi conduzido por força das trevas a terrível purgatório de assassínios. Vejam aqui, companheiros, a doutrina espírita atuando de novo, atuando no nosso trabalho. Quem é que levou esse santo preguiçoso, digamos assim, o santo que era considerado na terra, aos vales das trevas,
das trevas, que nós consideramos, chamamos de umbral, são as zonas mais inferiores da espiritualidade. Foram os espíritos menos elevados e que provavelmente influenciava ele ao mal. Ele não ao mal, às vezes ele nem sabia que ele estava fazendo mal, mas ele a fazer o que ele fazia, a destruir sonhos. Nós vamos ver mais para frente que ele estava destruindo sonhos de pessoas e impedia o progresso dessas pessoas. Então o que eu quero dizer nesse parágrafo, nessa pausa, é que os nossos companheiros menos evoluídos e menos bons levaram esse espírito, que era considerado santo, para as trevas, ou seja, para o umbral, para as zonas inferiores na espiritualidade. Em pranto, desesperado, indagou a visita de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Então, companheiros, o que Jesus está dizendo é que este santo, que não era santo, que era considerado apenas santo, ele matava a coragem das pessoas e a esperança, a coragem de seguir os seus sonhos e a esperança de dias melhores progredindo. Então eles deixavam de lutar. Essa é a parte mais importante. Vamos lá, uma das mais importantes. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devotação excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperdurável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Então, o que Jesus quis dizer para o apóstolo João? É João mesmo? É o João. É o apóstolo João, que serve para todos nós. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o seu próprio caminho. Vamos esparramar a coragem, esparramar a esperança, esparramar o bom ânimo para as pessoas continuarem a lutar. É bem disso que Jesus está dizendo, para que assim ele possa progredir. E Jesus lembra que cada um de nós tem o seu propósito de vida. Ninguém vem aqui, não é todo mundo que vem aqui para ser milionário. Não é todo mundo que vem aqui para ser um grande intelectual. Não é todo mundo que vem aqui para limpar uma casa, por exemplo, prestar serviços mais braçais. Isso não quer dizer, companheiros, que aquela pessoa que presta um serviço braçal, faz a limpeza de casa, a limpeza de ruas, pega o lixo da sua casa todo dia, que ele é menos evoluído do que um grande cientista na universidade. Não quer dizer isso. Quer dizer que essa é a condição necessária para que o espírito dele evolua. Ele precisa daquela condição, daquele lugar, daquele trabalho, para que ele possa trabalhar características interiores nele e evoluir na escala progressiva do universo. Certo? É mais ou menos isso. Então não se aflinja. Você que está aí desse lado, você tem um propósito de vida para o seu adiantamento. Não olhe para o lado para julgar as pessoas e nem para ver o que a pessoa está tendo de mais ou menos que você na forma material. Seja bondoso para com ele. Olhe com os olhos do coração, olhos de bondade. E não pense também que eu sou diferente. Eu também tenho um propósito junto com vocês. Que nós somos todos irmãos em humanidade. A fé sem obras é lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então olha só, o que quer dizer, o que Jesus quis dizer que a fé sem obras é lâmpada apagada? Se você tem fé, se você pensa e não faz,
Então não adianta nem pensar, ou não adianta ter fé. Você precisa agir. É isso aí que nós, eu inclusive, vamos tentando fazer. Às vezes, nós passamos diante de uma pessoa que tem necessidades e sentimos a vontade de ajudar. Mas se nós não ir lá e não ajudar, não acontece nada, a pessoa vai continuar com necessidade. Se você vê o seu vizinho com dificuldades alimentares e não faz nada, então é melhor você não ter visto, certo? Então é importante você ajudar. É importante nós termos fé e praticar a nossa fé, que é mais do que importante, repetindo, né? E quando a gente acaba com a esperança de alguém, é um dos principais pecados, digamos assim, contra a divindade. E como explica Jesus, é um dos maiores pecados, que você mata a coragem e a vontade da pessoa de fazer alguma coisa. Então esse é o final do nosso momento com Jesus. Se você gostou, compartilhe com um amigo, divulgue, ajude-nos a divulgar o canal, nossa página também. Divulgue esse vídeo aí para quem você gosta, para alguém que você deseje. E vamos viver com coragem e esperança. Essa é a nossa recomendação de hoje. E principalmente, vamos levar como modelo nosso Mestre Jesus. Ele é o exemplo primeiro, o mais perfeito, conforme os nossos irmãos superiores responderam, em moralidade, em tudo que nós precisamos. Forte abraço!